E aí, galera, a quarta partida do Ceará na temporada 2025. Melhor apresentação do Vozão até aqui nessa temporada, com direito a 2 bolas na trave, a oportunidades perdidas e olha, um golaço do Fernandinho, o atacante que veio do Mirassol, foi capaz de uma bela jogada e de um belo gol para essa vitória, para coroar, essa vitória do Ceará pelo placar de 1-0 sobre o Iguatu. Falando nisso, você deve se perguntar, Danilo, nos outros jogos que o Ceará venceu, ele marcou 2 gols, nesse só um gol. Se você viu o jogo, você vai concordar comigo na hora. Se você não viu o jogo, eu posso te dizer que depois veja os melhores momentos que você vai perceber o que é que eu estou falando. Foi a melhor partida do Ceará na temporada. É claro que nós estamos só no comecinho, mas começa a dar um alento de um time que sabe marcar, um time que não toma gol. É a primeira partida em 2025 o Ceará não toma gol, e um time que produz jogadas ofensivas, não só por conta de erros do adversário, mas por conta do seu setor meio-campo ofensivo, que soube fazer as jogadas, que soube trabalhar as jogadas, que soube deixar os seus atacantes em condição de marcar gol. Hoje eu vi o centroavante perdendo o gol. O Ailon, no primeiro tempo, ficou cara a cara num toque do Matheus Araújo e acabou para tirar do zagueiro errando, jogando por cima do gol. Hoje eu vi o Recalde, que entrou na segunda etapa, que a gente sabe que é meia, mas num contra-ataque rápido, se posicionar como se fosse o centroavante, receber a bola na cabeça e perder o gol. Começo de temporada, o Recalde foi talvez um dos que teve menor minutagem nessa temporada 2025 e perdeu a chance de gol, mas foi uma bola que você normalmente joga para o centroavante. Será? Tem essa dificuldade já há muito tempo de fazer jogadas para que seu centroavante marque gols. Quer dizer, foi uma partida em que o Ceará dominou, teve oportunidades e o placar não refletiu o jogo. Não tem aquela coisa de, não foi justo. Não é questão de justiça. Justiça é quando há um pênalti, há um lance de impedimento mal marcado, há um erro de arbitragem. Não levo em consideração isso. Digo que o placar não reflete. O Ceará venceu por 1-0, mas deveria ter vencido com uma margem maior de gols. O técnico Léo Condé fez 5 mudanças, se a gente levar em consideração o time que venceu o Ferroviário por 2-1. Ele fez 2 mudanças na defesa, as 2 na zaga. Ele mudou os zagueiros. Naquele jogo foram Marlon e Ramon, e nessa partida Éder e William Machado. Mexeu no meio-campo também com 2 peças. Naquela partida, Fernando Sobral jogou, hoje jogou Richardson jogou diante do Iguatu. Matheus Araújo entrou no lugar de Mugni jogou contra o Ferroviário, Matheus Araújo diante do Iguatu. E no ataque, outra mudança, o Ailon jogou no lugar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi quem fez o papel de centroavante contra o Ferroviário. Dessa vez o Ailon voltou a fazer esse papel. Foram 5 alterações. O técnico Léo Condé falou que ele mais gostou nesse time, que ele teve um pouco alterado nessa partida diante do Iguatu. O que mais me agradou não foi só a mudança dos atletas, Foi a mudança do nosso comportamento durante toda a partida. Apesar do jogo ter terminado com placar magro, de 1-0, mas a gente foi muito consistente e envolvente, durante todo o jogo, pressionando muito o adversário, a saída de bola, construindo boas jogadas pelos corredores laterais, pelo centro, algo que a gente estava sentindo que faltava da nossa equipe também, de buscar esse jogo por dentro, e a gente conseguiu. Então tivemos uma boa variação de jogadas. Então foi um jogo muito positivo. Os atletas que você citou realmente tiveram uma boa participação, os 2 zagueiros, Matheus Araújo por dentro, a estreia do Fabiano, que chegou agora, tem pouco tempo, mas já vinha jogando, estava jogando, em Portugal. Então fez uma boa estreia também. Os garotos, hoje a gente teve a oportunidade também de colocar um pouco o João, uma pena dele ter machucado, depois entrou o Guilherme. Mas enfim, foi uma partida assim, no todo muito, muito positiva,
né? O goleiro deles foi muito bem, fez umas defesas importantes ali que a gente poderia ter terminado com um saldo até maior. E o que é que a gente pode destacar no jogo? Né? O Condé, óbvio, tem os destaques dele, ele nem tudo ele vai dizer numa coletiva para a imprensa, ele sabe que o adversário está ouvindo, que todo mundo está assistindo, que todo mundo está tirando alguma conclusão do que ele está dizendo, mas a gente pode olhar para quem jogou e ter uma ideia do que foi bom no jogo. Começar logo com o Lourenço, sempre bem. Ele não foi a principal figura desse jogo, mas sempre bem, sempre errando pouquíssimo o meio-campista Lourenço. Quem realmente foi bem no jogo no meio-campo, acima da média, foi o Richarlison. O Lourenço é sempre um jogador com uma média altíssima, ele esteve nessa média, mas o Richarlison foi muito bem. Botes corretos, tomando a bola, inteligência, sem muitas faltas, foi muito bem na partida o Richarlison ali no meio campo. Matheus Araújo, acho que teve boas participações, principalmente quando pegava a bola do meio para frente, mas do meio para trás teve alguma dificuldade com a bola. Em alguns momentos perdeu a bola, cedeu terreno ao adversário, mas ele tem velocidade e tem inteligência, principalmente, mais uma vez eu bater na tecla, quando está com essa bola de forma ofensiva. É dele o passe para o Ailon que o deixa em condição, como um centroavante real, de marcar um gol que ele acaba não marcando ainda no primeiro tempo da partida. Mas, se eu tivesse que destacar mesmo, eu destacaria 3 peças principais. Vou deixar uma delas por último, para a gente ver o gol que foi marcado por ele, pelo Fernandinho, e falar dos 2 laterais pela direita, 2 destaques na partida. O Dieguinho vinha fazendo uma excelente partida pela lateral direita, com a forma de ser acionado ao ataque na hora certa, não a lateral que vira a ponta e fica lá na frente e facilita a marcação, mas o lateral que vem de trás e que tem espaço para poder jogar. Ele fez isso em vários momentos, cresceu inclusive na segunda etapa de jogo ofensivamente fazendo isso, porque o Iguatu estava perdendo, teve que sair para o jogo, fez alterações também ofensivas na sua equipe, o técnico do Iguatu. E quando o Dieguinho saiu, o Dieguinho vem jogando praticamente todos os minutos da temporada, lembrem-se que aos 2 minutos do primeiro tempo, da primeira partida, o Rafael Ramos se contunde, torce o tornozelo, e o que depois a gente saberia que ele iria ter que passar por uma cirurgia, teria essa informação. Mas já ali o Dieguinho entra e joga todas as partidas. Então, o Léo Condé percebeu que tinha uma oportunidade nas mãos, o Dieguinho desgastado, jogando todas as partidas, e o Fabiano acabou de chegar louco para fazer sua primeira partida ali brasileiro, no futebol brasileiro, já que tinha jogado sempre no futebol europeu, principalmente no futebol português. Então o Fabiano entra e segue no mesmo ritmo do Dieguinho, vindo de trás, buscando o jogo e quase marca um golaço, chutando uma bola na trave que o goleiro do Iguatu não tinha como pegar. O Mauro tentou, a bola bateu na trave e por pouco não sai o segundo gol ali do Ceará. Por todas essas coisas que nós estamos dizendo, é que o placar não reflete. Agora, o gol do Ceará foi um golaço. O Fernandinho fez uma jogada pelo setor esquerdo em que ele percebe que na passagem o Matheus Bahia traiu a marcação. Então ele puxa para o meio com algum espaço e manda a bola no canto esquerdo alto do goleiro do Iguatu. O Mauro não consegue pegar e o Ceará faz ali o 1-0. Poderia ter aberto o caminho para um placar mais dilatado, como eu disse. O Ceará fez por onde, criando oportunidades, fazendo um bom futebol e tendo em todos os momentos da partida os melhores momentos, as melhores chances de gol do jogo. Acabou somente não conseguindo marcar gol. E claro que essa boa partida do Fernandinho, mais uma, né? Segundo gol dele, segunda boa partida do Fernandinho pelo Ceará. O técnico Léo Condé, obviamente, elogiou seu atacante. A gente fica feliz que o Fernando, ele é um jogador assim que a gente buscou como destaque o ano passado da Série B, um jogador de 1 contra 1, de drible, mas com poucos gols. E a gente tem incentivado muito ele no dia a dia para tentar a jogada individual, tentar a finalização.
E ele é o segundo gol, como você mesmo falou, em 2 jogos, e a gente espera que ele possa, né, quem sabe, seguir o rumo do Pulga aí, de ser um protagonista ao longo da temporada. Como em todas as coletivas, né, o Léo Condé tem que responder perguntas sobre reforços, contratações. Nós estamos com a janela de transferências nacionais abertas. Essa janela nacional de transferências ela vai até o dia 28 de fevereiro. Então até lá um clube pode contratar. E é claro que os clubes vão fazer de tudo para obterem seus reforços, se possível nesse momento. Tem uma outra janela lá à frente no meio do ano, mas esse é o momento da busca das contratações. Antes dessa outra janela, tem uma janela ali dentro do Mundial de clubes. Como os clubes do Mundial vão ter direito à janela, os outros clubes também vão ter aqui no Brasil. Então, existe a possibilidade ali de se reforçar para o iniciozinho do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o bom seria que o jogador fosse contratado agora, que o atleta jogasse pelo clube, que o atleta tivesse mais conhecimento para chegar lá numa Série A de Campeonato Brasileiro com toda a condição de um time que já está conhecido uns pelos outros, dentro do time, dentro do elenco e pelo treinador. Então, sempre vai ter alguma pergunta para o Condé, né? Condé, e aí, contratações, você ainda quer? O que é que você quer? E o Léo Condé dessa vez respondeu em relação a contratar zagueiros. É que o David Ricardo saiu e até o momento não se fala muito da contratação de mais um zagueiro. Mas ele confirmou que existe essa possibilidade, que ele acha que vai ser necessário, até pelo número. O Ceará tem 4 zagueiros e tem ali a possibilidade de um jogador da base. Ele tem um jogador lá treinando, ele pode mudar, mas ele tem essa possibilidade de trazer alguém da base. Mas o próprio Condé acha que é necessário ter 5 zagueiros que tenham a melhor condição de se apresentar numa temporada onde o Ceará vai ter sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Então precisa de mais um zagueiro, sim. Só que quando ele deixou claro que essa também não é a prioridade nesse momento. Ele chegou a dizer: temos outras prioridades, ou seja, precisa de atacante, precisa de mais um jogador de meio campo, e talvez essas sejam prioridades que estão acima dessa contratação de um zagueiro, embora a janela feche 28 de fevereiro. Até lá, o Ceará quer sim contratar mais um zagueiro. O que é que o Ceará tem pela frente? Bem, o time do técnico Léo Condé no domingo vai enfrentar a equipe do Barbalha, e essa questão de campeonato cearense pode até parecer à primeira vista que não é tão importante, mas é bem importante. O Ceará, a gente já conversou sobre isso aqui, precisa terminar na primeira colocação, porque ele pula um jogo, não tem quartas de final, vai direto para as semifinais. O Ceará precisa muito disso, porque é um jogo a menos, você, ao invés de jogar aquela partida, descansar. E isso é muito importante para uma equipe que está nesse momento. O Ceará vai deixar de jogar a partida, vai jogar ali uma partida da Copa do Nordeste. Se ele não puder jogar, se tiver que jogar mais uma partida no Cearense, essa partida da Copa do Nordeste fica para frente, e aí é um jogo a mais. Então, se você puder reduzir uma partida nesse ano, nessa temporada tão longa que é do futebol brasileiro, é importante. Então o Ceará precisa ser primeiro. Para ser primeiro tem que ganhar tudo, porque aí não depende dos outros. Então o Ceará está fazendo isso. Estreou com vitória diante do Tirol, depois vitória diante do Ferroviário, agora vitória diante do Iguatu, felizmente agora uma vitória convincente, né? Eu até falei em algumas vezes que o Ceará não vinha convencendo, né? Dessa vez entendo que a vitória do Ceará foi convincente e ele vai precisar continuar vencendo. O próximo adversário é o Barbalha. O jogo também acontece aqui no estádio Presidente Vargas e o Ceará vai enfrentar o Barbalha às 5 da tarde no próximo domingo. Com essa partida diante do Barbalha, o Ceará conseguindo esse resultado de vitória, aí o Ceará já fica mais tranquilo, vai com tranquilidade para o Clássico Rei. Então, como é que é a agenda do Ceará daqui para frente? O Ceará enfrenta o Barbalha no domingo às 5 da tarde pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Na quarta-feira que vem, vai aqui mesmo no PV também enfrentar a equipe do CSA e depois parte no sábado, dia 8 de fevereiro, para o Clássico Rei diante do Fortaleza. O Fortaleza é o mandante desse jogo. Na sequência,
o Ceará volta a jogar em casa contra o Confiança na terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 7 da noite, mais uma partida válida pela Copa do Nordeste. Então, essa sequência que o Ceará tem pela frente na competição. E o que é que o Ceará tem ainda para mostrar? Nesse jogo, por exemplo, o Ceará teve para mostrar o Éder, zagueiro, que acho que fez uma boa partida. A gente depois vai ter um tempinho para conversar sobre os zagueiros, quando a gente for conversar já na preparação do Ceará para essa partida contra o Barbária, um pouco mais, mas gostei muito da participação do Éder. Ele até tomou o cartão amarelo. Acho que o zagueiro às vezes precisou fazer uma falta, era uma jogada de contra-ataque, ele tomou o cartão amarelo, mas ele foi bem, não errou, não teve aqueles momentos ali que a outra zaga titubeou, principalmente o Marlon, né, que eu não posso falar isso do Ramon, porque o Ramon errou pouquíssimo nas participações dele nessa temporada. O Ramon não se contundiu, que já é ótimo, a última temporada foi terrível com contusões, e o Ramon errou pouco, mas o Marlon errou muito. Então o Éder se mostrou um jogador que dá para se ter uma confiança. Aquela insegurança que a gente sentiu no Marlon, a gente não sentiu no Éder. Ele já fez a sua estreia, parece que está no Ceará há muito tempo, a estreia foi tranquila do zagueiro Éder. Assim também podemos dizer do William Machado. O William também não teve percalços, não teve tantas dificuldades e me parece um jogador que será também importante na bola aérea, principalmente na defesa adversária. Ele chegava em muitas bolas ali quando o Ceará ofensivamente atacava o adversário, mas ele precisa principalmente ser zagueiro, precisa principalmente marcar, precisa principalmente não tomar bolas nas costas, ter velocidade. Ele também demonstrou um pouquinho disso nessa partida contra o Iguatu. E estava falando de estreia do Éder, também teve o Fabiano estreando. Como eu disse, foi muito bem. Nós precisamos vê-lo uma partida toda, porque quando o Fabiano entrou, o Iguatu tinha tido um jogador expulso, e com essa expulsão o Ceará ficou mais tranquilo no jogo, então ele foi mais ofensivo, e nisso a gente já percebeu que está tudo ok com o Fabiano jogar na lateral direita. Agora, o Dieguinho vinha jogando bem defensivamente desde o início do jogo, e o Fabiano nós vimos mais a parte ofensiva dele, então precisaremos ver como é que ele é também defensivamente. O que o Ceará tem para estrear ainda? O Ceará tem o Bruno Tubarão, que chegou no comecinho da temporada, mas vinha de contusão ano passado, então pelo aspecto físico ele segue fazendo alguns trabalhos no clube. E o Condé citou que acredita que entre 7 e 10 dias o Bruno Tubarão esteja liberado para ele. É claro, o Condé tem as informações vindas do departamento de fisiologia e tem mais certeza ali, pelo menos a proximidade, a ideia de proximidade de quando vai tê-lo. Então, 7 ou 10 dias o Bruno Tubarão. E o outro a estrear ainda, que ainda falta, é o atacante argentino, o Alejandro Martínez. O Martínez ainda precisa ser regularizado, chegou agora, já fez seus exames médicos, já inicia aí a etapa de treinos no clube, mas faltando agora ele só ser regularizado, começar a treinar com bola com grupo e aí ser relacionado para também poder estrear na equipe do Ceará sob o comando do técnico Léo Condé. Eu deixo vocês com o golaço, né, do Fernandinho nessa vitória do Ceará sobre a equipe do Iguatu por 1-0, dizendo que foi uma vitória de uma equipe que jogou realmente melhor. Posso dizer que o Ceará, tecnicamente, estreou na temporada. Mostrou um pouco da cara do que pode ser na temporada 2025. Era só o Iguatu, é só uma partida de primeira fase do Campeonato Cearense. Mas se compararmos com as outras, o Ceará mostrou qualidades que não tinha mostrado nas 3 primeiras partidas até aqui. O que começa a dar ao torcedor e a quem avalia, quem faz análise, quem olha para a equipe, que esse time de 2025 pode ter um contexto tático diferente do de 2024, de forma positiva, porque até aqui a gente só olhava para o negativo de vários jogadores de um ataque que marcou muitos gols saindo, e há contextos que podem contar uma história de um 2025 melhor. Podem, só está no começo,
mas começou a mostrar que o Ceará tem sim jogadores que podem dar qualidade ao time nessa nova temporada. Então, estou ansioso por mais, quero mais. O jogo, o gol, a forma que o Ceará jogou deixou com gostinho de quero mais, quero ver mais para poder entender que Ceará o técnico Léo Condé vai nos passar nessa temporada 2025. Amigos e amigas, sempre ótimo conversar com vocês, sempre legal a gente bater papo por aqui e poder falar do Ceará e dessa temporada 2025. Eu quero contar com os comentários de vocês, vou buscar lá, ler os comentários, responder e agradecer a vocês por participar conosco aqui. É hora de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, não se furte a deixar o seu like, o like é muito importante para o nosso canal, então deixe o like. E se você ainda não é inscrito, olha, chegou a hora de você fazer a sua inscrição. Então vá lá na página principal, dê uma olhadinha, se você é inscrito eu agradeço demais, se você não é inscrito é hora de você se inscrever e depois ativar o sininho, ativar as notificações para sempre ter a informação dos vídeos novos e poder acompanhar os nossos vídeos por aqui. Se Deus nos permitir, a gente volta em breve com outros vídeos. Se Deus nos permitir, estaremos juntos por aqui. Valeu, galera. Até lá.